Olha, no mundo da ciência, tão curioso, tão enigmático e às vezes surpreendente, muitas vezes uma anomalia ou doença se torna uma grande obstinação para aqueles que se dedicam à pesquisa, à busca pela cura. Dentre essas estudiosas e desbravadoras dos segredos que envolvem a vida, nós temos a nossa convidada de hoje no quadro Grandes Mulheres. Ela é uma menina, cursou medicina na década de 60, quando as mulheres eram até minoria. E eu fiquei sabendo, até estudando a vida dela, que ela teve até que servir café para os seus colegas de sala, cantando uma musiquinha. É possível. Bom, o seu currículo dispensa apresentações. É uma das pioneiras no atendimento a crianças com doenças no fígado. Já salvou a vida de dezenas de crianças. E desde 1995, quando ela criou o primeiro programa de transplante hepático infantil no sul do país, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que eu conheço, médica integrante do Núcleo de Pesquisa em Vacinas e do Laboratório de Hepatologia e Gastroenterologia do Hospital de Clínicas, também lá de Porto Alegre, e ela está entre as maiores pesquisadoras brasileiras na área. No ano passado, ela foi vencedora do Prêmio Cláudia Mulher 2010 na categoria Ciências, olha que lindo. Idealizou e implantou a unidade de transplante infantil e um centro de pesquisa, também no Hospital de Clínicas, na capital do Rio Grande do Sul. Considerada uma das pesquisadoras mais importantes do segmento de hepatologia pediátrica, ela está relacionada às descobertas das causas da atresia biliar, que eu fiquei descobrindo o que é isso hoje. É uma doença que provoca a obstrução completa das vias biliares e responsável pela cirrose na infância. Você pensa que cirrose só para quem toma todas? Então, com muito carinho, eu recebo no quadro Grandes Mulheres, dessa quarta-feira, essa gaúcha de São Gabriel, a premiada médica e pesquisadora, doutora Temis Reverbel da Silveira. Obrigado, meu amor, tão elegante. Não se levante, meu Deus, por favor. Essa introdução é comovente. Fã é fã. Eu sou tudo isso? E mais alguma coisa. Nossa Senhora. Sou seu fã. Temos amigos em comum, que eu não sabia, o Flair Carrilho, grande botânico e grande patologista. Grande botânico, hepatologista, é professor de mão cheia. Também acho. Orgulho dos hepatologistas brasileiros, sem dúvida. Flair, eu sei que deve estar vendo a gente, que você vê todo dia, né? Olha que coisa bonita. Isso justifica uma carreira, meu velho amigo. Um beijo grande para você e para sua bonitinha. Que eu sei que ela, pelo menos, me assiste. Agora, bom, você falou em menina. Eu tenho aqui 73. Para menina não dá. Por favor, eu tenho 67. Somos praticamente da mesma geração. Tem que dizer que não parece. Ah, lógico. Não, outro dia foi uma coisa terrível. Porque foi aqui no programa, eu estava fazendo 67 anos. Quando eu estava fazendo 67, eu me senti um velhinho capenga. Pois é, mas... Mudou muito, né? Eu fiquei assustada quando eu fiz 70, porque na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não só na do Rio Grande do Sul, 70 é aposentadoria compulsória, que eu chamo de expulsória. Claro. É um horror. Claro. Eu estava assustada. Mas essa coisa ocidental... Mas agora mudou tudo. Claro, essa coisa ocidental acaba tendo um comprometimento, porque nos países civilizados, como os orientais, tipo o Japão, quanto mais a idade, quanto mais a cronologia estiver do lado de uma pessoa, mais ela vale, porque é sábia. Nem sempre, né? Mas eu acho que... Lá no Oriente é. Considerar que 70 a vida terminou produtiva, eu acho que é uma pena. Bom, eu me rebelei. E falar em ser rebelde, a sua época havia um nível de complicação quando uma menina queria estudar medicina. E a sua família apoiou essa sua decisão? Porque a profissão na época era voltada aos homens. Essencialmente de homens. Isso é interessante. Eu sou de uma cidade adorável, chamada São Gabriel. Eu conheço São Gabriel. Como você conhece a Gabriel? Da campanha do Rio Grande do Sul? Imagina, eu conheço porque eu fui um humilde cantor que correu o Brasil inteiro fazendo shows. Humilde cantor, sim, pois sim. Pois sim. Estive em São Gabriel uma vez. É mesmo? Pois eu sou de lá, mas não segui a trajetória convencional e rapidamente me mandaram para Porto Alegre, interna colégio, e aí eu fiquei, nunca mais voltei para morar, mas fiz toda a minha carreira a partir do internato, que na época
colocavam as meninas em internato, o que hoje é impensável, né? Mas eu fiquei interna muitos anos, aí então depois entrei para a medicina. Mas antes de entrar para a medicina, eu percorri vários caminhos. Essa tu não sabe. Muito interessante, eu fiz uma época... bom, primeiro fiz música há muito tempo, música clássica, eu fazia piano, quase fiquei concertista. Depois eu fiz teatro amador, aliás, muito interessante, isso era a década de 50 em Porto Alegre, então tivemos a coragem de montar um Hamlet. Tu imagina Shakespeare em Porto Alegre. E o meu Hamlet, e o meu irmão na peça, tu conheces, era o Antônio Abujanra. Ele era o Laertes e eu era a Ofélia. Me pintei de cabelo de louro e fui Ofélia. Uma maravilha. Então eu fiquei muito envolvida com o teatro. É mesmo? Ah, que legal. Bom, então deixa eu te contar. Aí eu fiquei muito envolvida com o teatro, tanto que eu fiz vestibular ao mesmo tempo para arte dramática e para medicina. Aí passei nos dois e fiquei perturbadíssima, não sabia o que fazer. Aí fiz os dois, por um longo... Muito bom. Inacreditável. Muito bom. Aí por um tempo eu fiz medicina, fazia medicina de manhã e teatro de tarde. Aí lá pelas tantas não deu mais, né? Tive que parar. Mas eu estava achando também medicina meio chato, porque no início não tinha o que tem hoje, que é contato do aluno com o paciente. Era uma coisa árida, assim, física, química. Então aí no terceiro ano parei tudo, interrompi o curso e fui para a França. Fiquei lá um ano, porque eu era fascinada por Idade Média. Aí fiz Bem-vindo ao clube. Bom, aí fiz curso de música da Idade Média, literatura da Idade Média, tinha nada a ver, lá em Paris. Sim, foi um longo percurso, até chegar na medicina. Aí, lá em Paris, tinha uma amiga muito querida que trabalhava na Embaixada Brasileira, Gisela Del Pinto Ribeiro, que me apresentou um médico francês que soube que eu tinha uma menina do Brasil que estava lá, eu estava no segundo para o terceiro ano, e disse, gostaria de frequentar o hospital? E era tudo que eu queria ver paciente. Claro. Aí me levou, então os primeiros pacientes que eu vi foram franceses. Aí quando eu voltei, terminei meu ano pensando, decidi fazer medicina, e de lá para cá nunca mais deixei, adoro, tenho paixão pelo que eu faço. Mas tu vê que foi um longo caminho até chegar lá. A medicina, eu digo por ser de uma família de médicos, a medicina, ela, como atividade profissional, ela é quase sacerdotal, para não dizer totalmente sacerdotal. Porque talento na ciência médica muitos têm, vocação nem todos têm. E quando a gente faz o que gosta, não trabalha. É isso aí. Deve ser exatamente o seu caso, né? Perfeito, perfeito. A minha família é de profissionais não médicos, é de advogada, daí que eu me chamo Temis. Temis é a deusa da justiça, de olhos vendados. Isso aí. Mas aí eu saí contestadora, adolescente, resolvi fazer medicina. Mas meus filhos são advogados, tem um diplomata que mora em Bruxelas, enfim. E aí eu entrei para a medicina e me pegou e não me deixa mais. Adoro. Bom, a sua especialidade é hepatogastroenterologia. Isso. Eu queria que isso fosse traduzido para quem nos ouve agora, que está nos vendo agora, o que é hepatogastroenterologia? Porque já se conhece hepatologia, já se conhece gastroenterologia. A fusão dessas duas... Muito interessante tu tocasse no ponto. A gente, em geral, fala um mediquês, né? Que não traduz muito bem aí fora, né? Mas nós não sabemos falar para não médicos e temos que aprender. Bom, hepatologia, eu estudo e desvenda e trata problemas relacionados a fígado e vias biliares. O gastroenterologia é o que nós chamamos o restante, né? Mas é todo o aparelho digestivo que começa no esmalte do dente e vai até metros e metros, até a mucosa retal. Então são metros de aparelho digestivo e é um campo maravilhoso. Atualmente existe um tal progresso dentro da hepatologia, com novos vírus de hepatite sendo descobertos e novas modalidades terapêuticas, que muitos defendem que seja uma especialidade separada. Por enquanto ainda não é. De qualquer forma, eu acho que essa coisa caminha
para essa definição Sem dúvida. num curto espaço de tempo? Acho que sim. Hepatologia, gastroenterologia... Acho que enfim. sim. Nós já temos residentes de hepatologia, residentes só de transplante de fígado e por aí vai. Olha, eu anotei aqui uma coisa, porque você sempre cita a frase de um médico psicanalista, escritor brasileiro, que é o Gaúcho Ciro Martins. Ai, adoro Ciro Martins. Pois é, eu botei aqui a frase, tá? Aspas aqui, ó. Me conta. As mulheres hoje não aceitam mais ser apenas espectadoras. Exigem participação no vasto cenário da comédia humana, como atrizes e diretoras de cena. Isso aí. O que essa frase significa para você? Para eu ter anotado aqui, porque é uma coisa sua predileta? Bom, ela é muito importante para mim, porque a figura do Ciro Martins, para nós, no Rio Grande do Sul, é alguém muito especial. Ele era, na realidade, um humanista. Ele era médico, psicanalista, escritor, escreveu coisas interessantíssimas sobre gaúcho. Sim, livros que são fundamentais. O gaúcho a pé, o gaúcho que vai para a cidade. E ele era, sem dúvida alguma, um humanista, como psicanalista que deveria todos ser, e ele era muito ligado ao problema feminino. E então ele era convidado, e várias vezes nós tivemos reuniões em que ele conversava de uma maneira simples e bonita com as mulheres, identificando problemas, encontrando soluções. E esta frase, eu acho que ela espelha muito bem que o espaço do homem era considerado o espaço público, da mulher era o privado. Ou se tu quiseres, tem um dito que não é muito elegante, mas eu vou te contar, porque eu estou me sentindo tão à vontade aqui que... Nós dois, tá, você ninguém fica sabendo. Ninguém. Então tem um dito crioulo que eu acho um amor. Diz assim: homem e cachorro é na rua, mulher e gato é dentro de casa. Não é muito delicado, mas lá no sul se ouve muito. É um dito crioulo. Mas é contra isso que a gente se rebela, é contra esses padrões que não são mais E eu não sei que almanaque escreveram isso, né? Mas, de qualquer maneira, a história vai se incumbindo de fazer essa reversão. Claro, claro. Sim, agora que temos uma presidenta mulher, então, isso não é... Todas as mulheres e meninas devem se sentir um pouco presidentas. Claro, claro, e orgulhosas disso. Eu só trabalho com mulher no meu escritório, pois é, só tem mulher trabalhando comigo. Tu vê que engraçado, eu só trabalho com homem. A mulher é muito mais determinada. Tem 3 filhos homens. Oh, meu Deus. Nós falamos de Paris. Conta. Mas não falamos de Toronto, não falamos de Londres, entre outros países, né? Isso. Bom, aos 73, tu vê que eu tenho uma longa história. Então, Londres foi importante para mim, porque meu doutorado... Tu sabe o que é doutorado de sanduíche? Sanduíche? Sanduíche. Não. É um doutorado em que se faz metade no Brasil, metade numa instituição de alto nível do exterior. Meu avô fez também lá. Ele fez em Paris e fez em Londres. Tá, bom, é onde eu estudei, Paris e Londres. Então, eu fiz o meu doutorado, que foi em genética. Não foi nem em gastro, nem em hepatologia. Olha que engraçado. Porque eu queria descobrir aspectos genéticos da hepatologia. Então, eu fiz um curso com um homem divino chamado Francisco Salzano, meu orientador, que quando eu fui procurá-lo, eu já era professora, cheia de grau, e ele disse: o que a senhora sabe de genética? Eu disse: eu não sei nada. Ele: então volte para a medicina. E eu fui, aos 40 e tantos anos, voltei para o curso de medicina, estudei genética e me apresentei para ele, e ele então me aceitou para doutorado. Aí eu fiz metade em Londres e metade aqui. Bom, anos depois, eu quis montar o programa de transplante de fígado para criança. Eu não sou pediatra, mas eu queria montar para criança e me chamaram, riam de mim, sabe? Porque o Hospital de Clínica em Porto Alegre, um maravilhoso hospital que é modelo para hospitais universitários do Brasil, o Clínicas não tinha transplante de fígado. Mas eu queria fazer transplante de fígado em criança, eles não tinham nem para adulto. Então, quando eu propus para criança e pelo SUS, que era para mim condição indispensável que fosse pelo SUS, riam de mim, me chamavam de velhinha de Taubaté. Você lembra da velhinha de Taubaté, do Luiz Fernando Vireira? Lembro. Isso é uma barbaridade, tu não vai conseguir. Bom, levei anos, mas consegui. E fizemos um programa que ficou fantástico. E aí eu fui para a França também para fazer um período lá, para dar uma atualizada ainda maior, né? Enfim, eu gosto muito da medicina francesa. E é isso. França, tá. Mas tem Toronto e tem vários outros lugares. Agora eu estou vindo de Edimburgo. Olha! Há 15 dias atrás,
essa eu vou te contar. Posso? Conta, claro. Posso contar? Claro, claro. Estou falando demais, não? Não, absolutamente. Então, tá. Ainda mais vai Então, falar tá. dos celtas. Nós que gostamos da época medieval, pode falar Então, de vou te Edimburgo à contar. vontade. Lá em Toronto, em Edimburgo, eu fui, agora, no início do mês, fiquei um tempo, porque foi um congresso de peixe. Não entendi. De peixe. Hoje em dia, para aí, deixa eu te contar. Hoje em dia é o boom, é o top do top. A utilização de, evidentemente, experimentos animais para explicar e ajudar e esclarecer e novos tratamentos para doenças humanas. E dos 10 anos para cá, vem se trabalhando num peixinho pequenininho que se chama zebrafish e que vocês chamam de paulistinha. Que os filhos da gente têm, tudo que a criança tem em aquário, aquele peixinho pequenininho, listadinho. O listadinho, tá. Listadinho, 3 centímetros. Bom, aquele peixe, hoje em dia, é o melhor modelo que tu possa imaginar para estudar a doença humana. Então, tivemos agora uma reunião importante, isso. Levei 3 trabalhos, e muito interessante. O Flair gosta muito da história dos peixinhos, porque é um modelo novo que está sendo extremamente útil, e eu estou trabalhando com álcool para ver o fígado do peixinho. Eu tenho vários aquários, sim. Então eu tenho muitos. Que coisa inusitada, que coisa estranha. Não. A ciência, ela é, de fato, né? Meândrica, ela é... Tu sabe que o peixinho, ele tá de uma certa forma, assim, deslocando... Te lembra que falava, tudo era drosófila, morfinha sim, das sim. Frutas, bom, e rato, e camundongo, etc. Agora, não. Agora entrou o peixinho que se chama Daniel zebrafish, e que tem qualidades fantásticas, porque tem uma homologia, ele tem uma semelhança com os seres humanos que estranho. Extraordinária. Tem todo, essa coisa de louco, tem todo o genoma sequenciado, clonado. Então tu pode fazer mutante do que tu quiser. Deus meu! O Flair está interessado em fazer câncer de fígado Ai, que maravilha! Nos peixinhos. Eu estou trabalhando e estou achando o máximo. Isso foi depois da aposentadoria. Que a gente tem que encontrar alguma coisa nova. Pode uma coisa dessa? Enfim. Eu sei que uma das suas grandes preocupações está exatamente ligada aos doadores. Eu sei que isso eu não sei o que a gente pode fazer. Já tentamos aqui no programa, fizemos campanha para aumentar o número de doadores. Eu não sei como é que nós, eventualmente, que trabalhamos com comunicação, poderíamos ajudar. Enormemente. Vocês podem enormemente. Tu sabes muito bem que a demanda é gigantesca, a doação é pequena. O único país que mais ou menos quase resolveu bem, é a Espanha. É o maior índice de doadores do mundo. Aqui é heterogêneo, em algumas regiões é muito ruim, outras mais ou menos. E eu acho que o que tem que haver é uma coisa complexa, sabe? Porque é uma terapia em que necessariamente tem que haver a confiança da comunidade em relação ao médico. Claro. E tem que haver uma infraestrutura que já está muito melhor. Agora nós estamos no Serviço Nacional de Transplante, a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, inclusive o presidente é um paulista, o Benhur. Eu acho que as coisas estão bem melhores, bem melhores. E eu tenho muito orgulho, tu sabe que há alguns poucos anos atrás, eu estava no Serviço Nacional de Transplante e com um grupo nós mudamos, tu sabes, a maneira como se alocava os órgãos. E eu sou responsável por uma modificação que houve importante em relação a transplante pediátrico e foi extremamente exitoso e eu sou muito orgulhosa disso. Aliás, seu trabalho é totalmente dedicado a descobertas e às técnicas, né, que tem como fundamento salvar vidas, principalmente infantis, das crianças. Quer dizer, a cada descoberta sua, ou seja, a cada vitória alcançada nesse segmento, que eu acho enigmático, para falar o mínimo, como é que, da ciência médica, nessa situação, como é que, o que a doutora Themis contempla nessa história toda? Que perguntinha. Um pouco formal, mas... Não, é interessante. A doutora Themis, no caso, é a professora Themis. Vou te dizer por quê. Eu adoro ser professora. E eu gosto imensamente de trazer jovem
para perto da gente. Então, o que eu acho que a gente tem é que formar os jovens. E nós temos, por exemplo, no Brasil, um programa que é o único no mundo, que se chama Programa de Iniciação Científica. E que tu sabia? Não. Isso é uma maravilha da CAPES, é uma coisa fantástica, CNPq, fantástica. Os alunos, no início da faculdade de medicina e de Sim. outras, mas eu sei da medicina, então eles ficam com grupos já bem definidos de pesquisa, ganham bolsa para fazer pesquisa. Então, depois, quando a gente pega os alunos com mestrando, doutorando, a gente consegue identificar quem foi aluno de iniciação científica, porque eles já começam com toda a ferramenta, estatística, epidemiologia, etc, etc. Então, nós temos coisas no Brasil que são fantásticas, absolutamente fantásticas. Eu sou nacionalista de Quatro Costados. Bem-vindo ao clube. Se dizem lá em São Gabriel, de Quatro Costados. Quatro Costados. De todos os seus projetos, que são tantos e tão importantes, qual é o que você considera de maior importância? De maior importância, projeto de maior importância. Bom, tu sabes que eu gosto muito de mitologia. Então tem o deus Janus, aquele que tem duas faces. Duas faces, do lado do outro. Do lado do outro, eu gosto de dizer do presente e do futuro. Tá. Então, o presente é cuidar dos meus pacientes. O futuro é olhar o que o futuro vai me trazer, a expectativa da pesquisa, da novidade, da modificação. Então, eu gosto do Janus, ele me orienta. Sabe o que é isso, Temis? Eu vou falar do fundo do coração. Essa tua inquietação, essa dubiedade, é que te deixa com essa carinha de menina. Porque ninguém vai dizer que você tem essa idade. Ai, querido. Estou falando sério, juro, por Deus do céu. Jamais poderia te dar essa idade. Não. Mas é isso, essa é uma inquietação juvenil. Os meus 73 não Mas me é uma dói. inquietação juvenil que não te deixa envelhecer. Tem tanto plano, tanta coisa para fazer. Claro, é assim. Cheia de aluno de mestrado, doutorado. O segredo da vida, na minha opinião, é, de fato, o sonho. Se tirar o sonho do coração do homem, tira a vida dele. Não pode. Não é? Eu tenho muitos ainda. E pelo menos, o importante é que a gente continue tendo e cada vez mais e sonhando. Agora é complicado, sabe? Ser mãe, mulher, médica, profissional, professora, pesquisadora, tudo junto, sabe? Sei. Quando me perguntam, dá para conciliar? Não, conciliar não dá. Mas a gente vai, não é nessa ordem, né, de prioridade, mas a gente vai fazendo. Quando a gente fala em pesquisa aqui no Brasil, a gente sempre pensa no seguinte. Meu Deus, vai faltar verba. Não tem verba. Tem verba para tudo, né? Tem verba para tudo, a gente sabe. Mas... Para tudo e mais um pouco. E mais um pouco, né? Sim. O que daria para ser feito nessas condições que a gente vive hoje? Sabe que eu estou nessa estrada aí de pesquisa há muito tempo, já há várias décadas, e pude ver uma mudança muito interessante. Eu faço pesquisa clínica, eu não faço pesquisa básica. Minha pesquisa é orientada visando uma determinada situação, esclarecer doença, melhorar tratamento, etc. Então, dá para perceber, houve uma época em que grande parte da pesquisa clínica era patrocinada, estimulada, a verba vinha de laboratório privado. Por uma série de motivos, inclusive por problemas internacionais, etc. e tal, essas verbas estão diminuindo. Mas as verbas oficiais estão aumentando de uma maneira exponencial. Nunca, é verdade, nunca no Brasil, nesses vou te dizer, 3, 4 anos, nunca se teve tanto dinheiro para pesquisa. E vocês aqui em São Paulo, então, meu Deus do céu, a FAPESP é uma maravilha. Sim, mas olha, fico muito feliz. É a boa notícia da nossa conversa. Excelente. FINEP, CAPES, CNPq estão cada vez mais bem estruturados e orientando e financiando pesquisa. E não é nada político, é real, é absolutamente real. O centro de pesquisa que eu fiz no Clínicas, que é um orgulho da minha vida, foi todo ele com apoio de FINEP, CAPES, CNPq, FAPERGS, etc, etc. Então, são coisas assim importantes que se diga. Eu acho que nós temos que ter orgulho do Brasil. E acho que nós estamos tendo um comportamento enquanto país que faz ciência inesperado há 30 anos atrás. Nós vamos muito bem.
É engraçado, né, que também quando se fala em Brasil, a ideia é sempre de uma certa diminuição dessa potencialidade científica que hoje estamos dando às cartas, né? Estamos dando as cartas mesmo. Tudo bem, o que foi implantado no Hospital de Clínicas para você te dá tanto orgulho. E prêmios? Qual foi aquele que mais te emocionou, para dizer o mínimo, o mais importante? Prêmios? Foram tantos. Não, eu citei um agora, da Cláudia, 2010. É bom, a Cláudia foi uma surpresa extraordinária, eu não sabia de nada quando vi, me telefonaram. Um dia eu estou no consultório dizendo que eu era finalista, eu não sabia de quê, se era de quê. Bom, enfim, foi agradabilíssimo. Uma festa bonita, sabe, na Casa São Paulo, com direito à orquestra filarmônica. Que beleza. João Carlos Martins. Meu querido amigo. Fantástico. Homenageada a Lígia Fagundes Telles. Minha querida amiga, que esteve sentada aqui. Ai, meu Deus. Também. Aqui? Que honra. Bom, então, assim, foi um prêmio muito bonito, muito bonito. Agora, eu acho que uma das coisas que mais alegria me deu foi quando eu fiz 70 anos e os meus colaboradores organizaram um verdadeiro festival houve um simpósio internacional, houve uma revista médica importante, em que foi toda ela dedicada a mim, com colaboração de vários países, um monte de coisa. É tão bom ter o trabalho da gente reconhecido, acho que justifica até a própria carreira. Eu estava falando da sua inquietação juvenil. Como é que tu percebeste? Se vê logo? Não, claro que sim, claro que sim. Se vê logo. Mas, sabe, o cientista, de uma forma geral, ele está sempre tentando uma nova descoberta, alguma coisa a mais a ser pesquisada. O que nós temos em denominador comum é curiosidade. Talvez seja. Todos somos curiosos. O que falta para a professora doutora Temis realizar nessa área? Diz que tem tantos planos. Gostaria... que interessante, que perguntinha. Bom, eu gostaria que fosse mais próximo do médico, dos médicos, a medicina translacional. Medicina translacional é a medicina da pesquisa, da bancada, do laboratório e a sua aplicação prática, que envolve o peixinho, envolve medicina experimental. Então, eu acho que o médico clínico ainda não se abriu o suficiente para um mundo vasto, maravilhoso, do silêncio do laboratório, da pesquisa, e só engrandece e possibilita sonhos cada vez maiores. Eu acho que é isso que eu gostaria, que os jovens estivessem mais ligados nesse mundo novo, que é a medicina translacional. Olha, Temis, eu vou dizer uma coisa, depois desse nosso papo aqui, eu devo acreditar que nem tudo esteja perdido. Muito obrigado por ter vindo. Eu estou honradíssima. Nós estamos honrados. Esse é um quadro importantíssimo do nosso programa, que é o Grandes Mulheres. E só as grandes mulheres como você são homenageadas. Estou muito feliz em ter conhecido, em ter conversado com essa cientista, com essa brasileira de 4 costados, doutora Temis Reverbel da Silveira. Muito obrigado. Obrigada. E tão elegante. Não precisava. Querido, muito obrigado. Obrigado por ter vindo, querida. Que papo bom, meu Deus do céu.